Dental Clínica, Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Papo Saudável, esse nosso encontro semanal que já se tornou uma grande sacada, como é que eu diria, um encontro maravilhoso que nós fazemos e que é bom para vocês e para mim, porque a gente fala sobre coisas interessantes que é a saúde, seja mental, seja bucal, seja do nosso organismo de uma maneira geral. Hoje eu pretendo falar para todos os que me ouvem, e nós estamos entrando nesse momento em 6 rádios em 5 cidades, eu fico muito honrado com isso. E também ficamos gravados no YouTube, né? Nós temos lá o podcast Papo Saudável. Você pode ver qualquer uma das mais de 70 ou 80 entrevistas e programas que já foram feitos até agora em quase 2 anos de programa. Estava dizendo a Arildo outro dia desses que a gente precisa comprar um bolo, agora são 2 bolos, ou um bolo com 2 elas, né? Porque já vai fazer 2 anos que a gente faz esse programa e eu fico muito feliz e muito honrado em entrar na casa de vocês e poder ser aceito, né? E vocês gostarem do que a gente está fazendo. Eu fico muito feliz com isso. Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre emoções, sobre como fortalecer emoções. Antes de mais nada, eu gostaria de falar um pouco sobre a Dental Clínica, que é quem banca tudo isso, a Dental Clínica e o Super Entrega. Dental Clínica hoje, que é uma das melhores e maiores clínicas do planeta. Nós temos equipamentos de última geração e que você já sabe, facílimo de chegar até lá, totalmente sem compromisso. Você pode fazer um orçamento, fazer um exame clínico sem problema nenhum, da forma mais fácil do mundo. E se você quiser saber algumas informações, você deve ligar, por favor, para o número 999816640. Vai aparecer embaixo do vídeo para aqueles que estiverem nos vendo. Quem não estiver vendo, vou repetir, 999816640. Vocês vão falar com Franciele e ela vai poder tirar todas as suas dúvidas e falar muito sobre odontologia, sobre tudo o que vocês necessitarem e em relação a todos os equipamentos que nós temos de última geração, desde o nosso próprio tomógrafo, passando por facetas de porcelana na mesma sessão em até 15 minutos, laser de alta potência que consegue fazer tratamentos de cárie sem dor e sem anestesia e sem broca, né? Então temos tudo o que você quiser. Como o meu amigo Arildo uma vez falou, existem muitas formas de tratamento, nós temos todas em odontologia. Nós somos completos na odontologia. Então vamos direto agora falando um pouco sobre a questão das emoções. Eu estava lendo outro dia desse um livro de Watchman Nee, um grande escritor, que já escreveu dezenas e dezenas de livros, já morreu, não é da nossa época, ele morreu no século passado. E ele associa muito todo o conhecimento que ele tinha à questão bíblica, né? E ele falando sobre que nós somos homens tripartidos, temos o corpo, a alma e o espírito. E a nossa alma, ela tem emoções, mente e vontade. E ele dizia, inclusive, que todos os animais também têm alma, né? Eu crio 3 cachorrinhas em casa e se você pisar no rabo delas, elas vão ter vontade de lhe morder, não tenha dúvidas. E quando eu chego em casa, elas estão com o rabinho balançando, elas têm emoção, elas se emocionam com isso, né? E toda essa parte faz parte da alma. A alma não é aquele bicho branco que aparece de noite, que alguns dizem ver ou veem, né? E o espírito, há uma necessidade nesse espírito, que é uma coisa que nos diferencia dos animais, que tem uma vontade enorme de contactar um ser superior, contactar Deus. E alguns chamam de Deus, às vezes, a lua, o sol, outros um boneco na forma de um cabrito, outros, tem tantos, entre aspas, deuses, né? Mas a gente sente a necessidade de um ser superior dentro de nós. E essas emoções, a parte de fortalecer, nós estamos, isso é o pensamento meu, que eu estou permitindo entrar na sua casa e falar isso, mas nós estamos gerando um grupo de pessoas com as emoções de uma forma muito frágeis. Hoje é difícil você encontrar pessoas que são, segundo um outro livro que eu estava lendo chamado Antifrágil, né? Aquele que você consegue entender que as coisas elas vêm contra você e você as usa para que você saia mais fortalecido.
A juventude hoje em dia, ela está crescendo de uma forma muito disfuncional. Se vocês prestarem atenção, hoje, e no Brasil, isso tem aumentado drasticamente. Nós somos o país que passa mais tempo, nossa juventude, em Instagram, WhatsApp e nessas outras coisas mais. Estamos começando a ter uma juventude que, inclusive, começa a ficar corcunda, né, de tanto que fica com a cabeça baixa para poder ver o celular ou o computador. E há uma falta de interação com a família. Eu recebo muitas informações, por exemplo, de professores que chegam nas escolas e os pais chegam para eles e dizem assim: ó, você é responsável pela educação do meu filho. Os pais meio como que estão saindo de lado e criando pessoas disfuncionais, crianças que se tornam adultos disfuncionais. Os exemplos de quando acontece algo na infância, ele é gerado lá na frente. Hoje, não dá para chegar para um adulto, um jovem adulto, no final da adolescência, por exemplo, que esteja fazendo sexo indiscriminadamente e culpá-lo, quando na verdade os próprios pais, muitas vezes lá na infância, estimulavam, ele fazia a dancinha da garrafa, não é? Ou estimulavam a determinados programas de auditório que a gente tinha, que estimulavam as crianças a usarem, por exemplo, mulheres com saias, que outro dia desses um amigo meu até falou assim, não são saias, são cintos largos, né? Se usa só uma faixa de tecido e que não cobre praticamente nada e que se expõe e muitas vezes se vendem, né? Hoje em dia, eu estava vendo que tinha uma pessoa ensinando aos pais como verificar se eles têm perfis falsos no Instagram e o que eles fazem a partir disso. Ele tem um Instagram que os pais conhecem e na maioria dos casos tem outros Instagrams que as pessoas não conhecem. Quem conhece um pouco de celular vai lá e consegue identificar esses outros e entende que as conversas são um pouco diferenciadas. Estão falando sobre cigarro de maconha e tantas outras coisas mais. Então nós estamos, infelizmente, gerando uma geração inteira que não está tendo memórias. Hoje é muito comum as pessoas ficarem jogando no celular o tempo todo e as memórias elas não são construídas. Nós precisamos de memórias, pessoal. Quando nós interagimos com as pessoas, quando você viaja, quando você vai a algum lugar, você consegue ter memórias, você vai se lembrar de coisas e isso vai fazer com que você seja um ser humano completo. Agora imagina que viveu o tempo todo sem memórias, que passou o tempo todo num computador e naquele jogo, naquela interação através do jogo, ele se contacta com os amigos e com as amigas a partir de nomes fictícios, de formas fictícias. Às vezes é um menino normal, sem grandes pretensões, mas ele lá no jogo, ele é um homem super forte, de 2 metros de altura, com uma espada flamejante, não é? Super belo, super isso, super aquilo. A moça, aquela menina simples, estudo fundamental ainda, mas ela já é uma mulher que toda excitante, né? E ela já começa a desenvolver essa necessidade de se tornar sexy para conquistar os outros homens. Então, esse tipo de situação vai gerando uma expectativa na cabeça daquela pessoa que quando ele chega no mundo real, aquilo é bem diferente. Às vezes é um menino simples que não faz exercícios, mas quando ele está lá no computador, ele é um homem super forte, malhado, com bíceps enormes e tudo mais. E aí quando ele chega na vida real, ele começa a sofrer o tal do bullying. Então as crianças começam a falar mal, por exemplo, porque ele não é assim, ele não é assado, ou ele deixou de ser isso, ou deixou de ser aquilo. Sabe, eu me lembro que há mais de 20 anos tinha uma novelinha na Globo que chamava Malhação, né? E tinha lá algumas meninas conversando, algumas adolescentes, todas menores de idade nessa novela, e elas diziam assim, porque quando dá vontade eu tenho sempre uma camisinha, essa camisinha é cor de rosa, outra não sei o que, outra com cheiro de morango e tal. E tem uma menina mais à parte que estava lá encolhidinha no canto dela e alguém a provocou. E você não tem uma camisinha, não usa uma camisinha? E ela ficou calada. Aí a outra mais perspicaz perguntou, mas você é virgem, né? E alguém começou então a chacotar, a falar mal, a fazer bullying porque aquela menina era virgem. E no final das contas, e quando você tem vontade, o que é que você faz? E aí o que é que nós viramos, pessoal?
Nós somos simplesmente animais no cio? É isso que aconteceu? Nós vivemos hoje em dia pensando único e exclusivamente em viver como animais de raça. Uma vez eu ouvi alguém falando sobre como é a vida de um cavalo de raça. Um cavalo daqueles que custa o preço de um apartamento, né, de tão caros que são. Eles são escovados várias vezes todos os dias, tem um funcionário só para isso. Eles têm um veterinário específico para cuidar de cada detalhe daquele cavalo. A comida dele é importada, é uma comida diferenciada. O estábulo, o lugar onde ele mora, ele tem que ser um lugar super confortável para ele não se arranhar, o pelo não pode arranhar. É climatizado, né, para ele não sofrer calor. E quando ele precisa fazer o cruzamento com as éguas, escolhem para ele as éguas mais bonitas, as mais vistosas, né? Então, se vocês prestarem atenção, a sensação é que a gente vive hoje nesse mundo como se a gente precisasse o tempo todo ser só um cavalo de raça. E os nossos filhos, os adolescentes de hoje em dia, eles estão vivendo, idealizando esse mundo maravilhoso num computador, e quando eles chegam na vida real a coisa não funciona tão bem. Sabe de uma coisa? Essa geração tem sofrido muitas tristezas por causa disso. Muita gente tem se matado, o número de suicídios tem aumentado, é tanto que se jogou até a necessidade de se fazer um mês daqueles tipo o Novembro Azul, que é sobre o câncer de próstata. Tem também um mês sobre essa situação de suicídios, que está ficando uma situação complicada, porque as pessoas elas se desligam do que é a vida de uma maneira geral. E os pais muitas vezes são culpados porque eles simplesmente deixam isso acontecer. O celular ou o computador passam a ser uma espécie de babá quase perfeita, né? Então, deixo lá meu filho tomando conta daquele celular e ele jogando e fazendo aquelas coisas lá, e ele deixa de ter as emoções necessárias para se formar as imagens que geram a formação de um indivíduo. E o indivíduo vai deixando de ser formado. Ele vai sendo só um personagem daquele que ele escolheu, né? E isso é muito danoso, é muito ruim, porque gera na cabeça dessa criança, no futuro adolescente, no futuro adulto, a necessidade de o mundo acabou para mim. Quando eu contacto as outras pessoas, quando eu sinto a necessidade de interagir de uma forma verdadeira, isso não acontece mais. E é por isso que a gente tem visto tantos adultos vivendo na casa dos pais, porque eles não têm condições nem mesmo de ter a própria vida. Porque aquela vida que eles escolheram foi uma vida virtual, foi uma vida que não existe. Não foi passado para aquelas pessoas a necessidade de ter a sua própria vida, ter o seu próprio destino e construir suas próprias emoções a partir das memórias. Muitas vezes o pai também é disfuncional, a mãe também é, e deixa de lado, fazendo com que essas pessoas passem a sua própria sorte, né? Que eles sejam entregues à sua própria sorte. Pessoal, eu vou fazer um breve intervalo de tempo, rapidinho, e volto já para continuarmos falando sobre essas emoções e como fortalecê-las, tá bom? Um forte abraço, daqui a pouquinho eu chego já. VaptVult. Os clientes pediram e a Dental Clínica trouxe de volta o Implante para Todos. Um programa que pode mudar a vida daquelas pessoas que desejam voltar a falar, comer e sorrir com felicidade, confiança e segurança. O Implante para Todos é um programa feito para restaurar sorrisos, resgatar a autoestima, saúde bucal e qualidade de vida. Em sua nova versão, o programa traz ainda mais facilidade para quem necessita e não pôde fazer o seu implante. Implante para Todos, ainda melhor. Dental Clínica do Dr. Giovanni Dantas, em Açu e Natal. WhatsApp 999816640. Meus amigos, hoje eu quero falar um pouco sobre o nosso patrocinador, um dos nossos patrocinadores, que é o Super Entrega. O Super Entrega que tem mudado a vida de muita gente na nossa cidade. Super Entrega é um supermercado delivery. O que é isso? Você precisa para a sua feira, o supermercado tem. E imagina você no conforto do seu lar, poder ligar, poder entrar no computador, ou se for o caso no celular, no aplicativo, como você quiser, no próprio Instagram,
e você pedir e chegar na sua casa em normalmente 15 minutos no máximo. Não demora isso daí. Na maioria das vezes tem se conseguido chegar até antes do que 15 minutos. E você pode comprar desde as coisas que você normalmente compraria, como por exemplo feijão, arroz, macarrão, bolachas, né, suco, bebidas de uma maneira geral. Nós temos lá 3 grandes freezers, ou seja, câmaras frias com chocolates climatizados, vinhos climatizados. Imagina que situação interessante. Tudo na temperatura ideal e tudo isso de uma forma muito fácil. O telefone de lá é facílimo. Entre em contato com esse telefone, você vai ver uma equipe extremamente solícita, extremamente educada e que vai poder fazer tudo o que você precisa para ter um conforto na sua compra. A sua experiência de compra vai ser simplesmente maravilhosa, eu garanto a vocês, porque minha vida já mudou com isso. O telefone que vai aparecer aqui embaixo é o 99696-2122. Olha como é fácil. 9696-2122. Vou repetir, 9696-2122. Com esse telefone, você vai ter acesso a pessoas extremamente simpáticas que vão lhe ajudar a fazer a compra que você desejar, inclusive a compra do mês, se você quiser. Além de salgados maravilhosos, sorvetes, tudo o que você precisa. E inclusive tem uma área também, uma parte do aplicativo de cuidados com a piscina. Então, se vocês têm piscina em casa, vocês vão poder comprar cloro, pastilhas e outras coisas mais, além de todos os produtos que eu já citei antes, tá bom? Experimenta o Super Entrega, você não vai se arrepender, você vai adorar o Super Entrega. Olá pessoal, estou de volta falando sobre emoções. O clima hoje é um pouco triste, um pouco tenso, mas nada que não sirva para que nós possamos acordar para o momento em que nós estamos vivendo no nosso país e no nosso planeta, a forma como tem sido passado para nós. Eu não sei se vocês sabem, mas boa parte dos assassinos em série, disfuncionais, aquelas pessoas que foi gerado na cabeça delas muitos problemas. Eu não sei se vocês sabem, mas a grandiosíssima maioria deles, quando conversado, quando eles não se matam, por exemplo, é falado que eles não tinham emoções porque eles não tinham memórias. Eles viviam em função de jogos de videogame, onde tudo era perfeito, onde você poderia chegar e sair matando os ogros, ou os animais, ou os dragões que tinham naquele jogo, e é como se aquelas pessoas que ele estava matando fossem do mesmo jeito. E é claro que não é assim, estava falando com pessoas, com vidas, e são pessoas que automaticamente se tornam fragilizadas quando o assunto é lutar por algo. Então, hoje você tem, na minha época de adolescente, a gente sonhava em sair da casa do pai, a gente sonhava em ter o nosso próprio emprego, o nosso próprio trabalho, em empreender de alguma forma para ter a nossa própria vida. E quem sabe constituir família e se casar, ter filhos. Hoje não, hoje a ideia é simplesmente ficar numa caverna, né, num quarto trancado, com fones de ouvido e um computador na frente, vivendo somente nesse mundo virtual. E quando você é meio como que obrigado a sair dali, fica aquela pessoa que é meio esquisita, que não conversa com ninguém, que não fala com ninguém, e a única coisa que pensa é: eu preciso sair daqui imediatamente e preciso voltar para o meu mundo virtual, porque é lá que eu sinto prazer. Ora, no mundo virtual você não tem coisas erradas. Se de repente você morre no mundo virtual, você só precisa reiniciar o jogo e você começa de novo com mais 3 vidas. É sempre assim. Na vida real isso não acontece. Na vida real não é um mundo de faz de contas, né? Então essa coisa que faz, por exemplo, crianças irem para o tráfico de drogas, porque nesse tráfico o que é que acontece? Os traficantes entregam como se fossem coisas virtuais para eles. Você quer ser o máximo, você só precisa apontar essa arma para alguém e você é o cara, você manda, você faz o que você quiser. E se tornam pessoas que morrem cedo, que não têm nenhuma memória guardada. É como se fosse um potinho de moedas, sabe, pessoal? Você tem moedas e você vai jogando naquele potinho e o potinho vai enchendo. Assim é com as nossas memórias. A nossa alma, ela precisa que essas memórias elas sejam eficientes, elas funcionem para permitir que nós sejamos pessoas completas, inteiras, e que
podem interagir com outras pessoas. Então, se eu tivesse que fazer algum tipo de estímulo hoje, eu estimularia as pessoas que estão me ouvindo a passarem menos tempo no computador, menos tempo nas redes sociais e interagindo mais com amigos de verdade. Eu tenho 1000 amigos no Facebook, eu tenho 1000 seguidores ou 1 milhão de seguidores no Instagram. É como dizia Roberto Carlos, eu quero ter 1 milhão de amigos. Mas na verdade, os amigos de verdade são aqueles que eu costumo dizer que levam a geladeira no dia que você faz a sua mudança. Experimenta mudar de casa, vai para um outro lugar, que você vai ver que quem é amigo de verdade é aquele que pega a geladeira junto com você. Quem é que me ajuda a levar a geladeira? O amigo de verdade aparece, né? Os outros levam somente um enfeite que estava em cima da televisão. É mais ou menos assim. Então, trazendo um pouquinho ainda para Romanos 12:2 lá na Bíblia, no Novo Testamento, ele diz assim, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus, aliás, tem sido algo que tem sido meio deixado de lado. As pessoas hoje relacionam Deus somente como o cara lá de cima. Virou uma coisa muito medíocre. A gente está falando de alguém que eu pessoalmente creio que é o Criador do universo, né? E Mateus 6,10, quando Jesus Cristo estava orando, ele diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Porque no céu já é feito, precisa ser feito agora da terra. E isso faz com que nós possamos ter aquela comunhão com aquele ser mais evoluído, aquele ser que é perfeito e que cabe direitinho no nosso espírito. As narrativas, sabe, essas histórias que são contadas, muitas vezes elas transformam a nossa vida e de uma forma ruim. E hoje a gente vive em função de narrativas, a gente vive em função muitas vezes até de notícias falsas, mas a gente vive muito em função do que a gente vê e ouve na internet. Pessoal, vamos começar a ter mais experiências pessoais com pessoas de carne e osso. Experimenta, ao invés de simplesmente mandar mensagens, conversar com alguém. Experimenta interagir com alguém. Se aquela velha, vamos nos encontrar, antigamente era para tomar uma cervejinha, mas se eu não bebo, vamos nos encontrar para tomar um refrigerante. Se eu não tomo refrigerante, vamos nos encontrar para tomar água, que seja. Mas vamos nos encontrar, vamos falar alguma coisa, interagir, não é? Ver pessoas. E isso vai fazendo com que essas memórias vão sendo acrescentadas no nosso potinho, que estava ali, muitas vezes tão vazio. Goebbels foi o ministro da comunicação de Hitler e ele disse que uma mentira contada 5 vezes se torna realidade. Infelizmente nós estamos vivendo meio isso, um mundo de mentiras, é um mundo falso, um mundo onde as pessoas tentam te apoiar lá o tempo todo. Descubra seus verdadeiros amigos e tenha mais contato com eles. Você vai viver melhor com isso. Infelizmente o nosso tempo já acabou. Nós, num outro momento, poderemos falar um pouco mais sobre fortalecer as emoções. Mas o nosso tempo hoje já foi. Eu quero deixar o nosso telefone de novo, 999-816640. Esse é o telefone da Dental Clínica, a melhor clínica da região, uma das melhores do país, que banca esse nosso programa. E também, além de patrocinar esse programa, está à disposição de todos vocês que quiserem nos visitar. Temos uma clínica em Açu e outra em Natal, tá bom? Fiquem com Deus, um forte abraço, até a próxima semana.